Bom dia, turma! E aí, galera, como é que vocês estão, hein? Estão se cuidando, né? Olha, eu espero que sim, hein? Se cuidem aí que eu me cuido daqui, tá bom, turma? Olha, eu estou com muitas saudades das nossas aulas, tá? Das conversinhas paralelas, pra eu poder chamar a atenção de vocês, né? Porque fica muito distante eu aqui e vocês aí. E a gente sem poder interagir muito, né, turma? Mas tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar para as nossas aulas, certo, turma? Nossas aulas na escola. Então, vamos estudar? O nosso tema da aula de hoje, eita, turma, embolando a língua já, hein? É sobre a existência e sobre a composição de água. Muito importante. Vamos trabalhar durante algumas aulas sobre o tema água, tá, turma? Então, a água, ela é encontrada em toda parte, tá? Em nós, seres vivos, nos nossos alimentos, certo? E inclusive no nosso planeta. O nome do nosso planeta é planeta Terra, né? Mas na verdade deveria se chamar planeta Água. Por quê? Porque o nosso planeta, ele é constituído mais por água do que por terra, né, turma? Então, né? Dividindo o planeta, né? Em 4 partes, né? 3 partes, né? É só de água o planeta, então. Uma pequena parte é de terra, é onde a gente vive, né, na Terra. E é incrível isso, né? A gente vive num ambiente tão pequeno que parece ser tão grande, mas que na verdade quem é grande são os oceanos, são imensos, né? E escondem muitas coisas, né, que a ciência não descobriu ainda, né, naquelas profundezas. Se a gente pegar, turma, a água, certo? E dividir, certo? A água total da Terra, vamos dividir ela. 97% da água total é só de água salgada. E 3% é de água fresca, certo? Vamos subdividir essa água fresca, turma, certo? Esse 3%, certo? Aí, ó, turma. 0,9% são outros tipos de água, certo? De água fresca. 30,1% é de água subterrânea, certo? São as águas que estão no subsolo, são as águas que a gente não vê, mas a gente utiliza nossas águas. Como é que a gente sabe? Quem é aqui que tem um poço profundo em casa? Né? O poço profundo, para quem não sabe, também é conhecido como cacimba. Quem tem uma cacimba em casa? Para quem não tem, cacimba é um buraco, certo? Bem profundo, que a pessoa cava a fim de obter água, né? Mas às vezes ela cava e não encontra. Cavou e encontrou água. Não é bem assim que funciona. A pessoa cava, né? Aquele ambiente é úmido e com o tempo a água ela vai ficar armazenada ali, certo, turma? Então daí temos a nossa cacimba, tudo bem? Dessa água, 3% dessa água fresca, né? 68,7% dessa água fresca estão nas calotas polares e glaciais, certo? Tudo isso é a nossa água doce. Tudo bem, turma? E a nossa água superficial, certo? Dividindo ela.
Temos os rios, que constituem 2% da nossa água, os pântanos, 11%, os lagos, 87%, certo, turma? Então, olhando aqui para esse infográfico, turma, o que a gente pode perceber? Que a nossa água fresca, né? Ela é menor, temos em menor quantidade. Então, se a nossa água que a gente utiliza, né? Para se alimentar, para tomar banho, por que a gente gasta tanto ela? Não é, turma? Porque a gente não tem a consciência de reutilizar essa água, né? Fica aí para o governo, né? Ter essa missão. Porque um dia essa água que a gente usa pode acabar, não pode, turma? Não é verdade? Se a gente continuar poluindo os rios, a gente vai estar poluindo a nossa água, algo que a gente utiliza para sobreviver. Então a gente vai estar diminuindo essa porcentagem, é tão pequena e a poluição só aumentando. Então daqui a pouco a gente não vai ter água para beber. Então, turma, lembrando que nós não somos 100% responsáveis pela poluição, certo? Quem polui mais? Uma residência ou uma indústria, né? Uma indústria, lógico, uma indústria utiliza muita água. Então, a indústria ela tem que reutilizar essa água, turma, porque a água é muito importante pra gente, muito, muito importante. Certo? A divisão aqui, ó, da água, certo? No homem, ele possui 65% da sua constituição é de água, certo? Como é que ele obtém essa água? A ingestão de água e a ingestão de alimentos. E como é que ele perde essa água, né? Através da respiração, a formação de urina, a formação de fezes, a nossa transpiração, o nosso suorzinho é formado por água e sais minerais. Então, a todo momento a gente está perdendo água. Mas a gente também tá repondo, né? Quando a gente toma aqui um copo d'água, a gente come uma fruta, né? Certo, turma? E a água no organismo, ela varia de animal para animal, certo? Ó, na vaca é 52%. Já na medusa, ó, 90%. Então, a medusa é um ser de água. Ela é quase 100% formada por água. Certo, turma? Então, a água existe em todo ser vivo, porém, ela existe em percentuais diferentes. Tudo bem? Por isso é importante hidratar-se, gente. A gente está numa época muito quente, na verdade, turma. Vocês estão sentindo esse tempo? As tardes estão ficando cada vez mais quentes, turma. Está ficando cada vez mais insuportável ficar em casa sem o seu ventiladorzinho ligado. Então é por isso que temos que beber água. Por quê? Porque a água do nosso organismo possui muitas funções, tá, turma? Ela ajuda a transportar os nutrientes e oxigênio para nossas células, ela regula a nossa temperatura corporal, ajuda no nosso bom funcionamento do intestino, lubrifica as articulações, certo? Protege os nossos órgãos, certo? Ajuda a transformar a comida em energia. Então, a água tem 1001 utilidades, certo, turma, no nosso organismo. Por isso, importante, muito importante, hidrate-se, turma. Aí você diz assim pra mim, tia, mas eu não gosto muito de beber água. Porque existem pessoas assim, que não curtem beber água, que bebem,
que bebe uma vez perdida e esquece de beber água. Mas já que você não curte uma água, coma frutas, né? Tome suco, tudo bem? Isso vai ajudar a manter o seu organismo hidratado, tudo bem? Como é que a gente sabe, tia, que a gente tá ficando desidratado? Quando os nossos lábios eles começam a ressecar, certo? Quer dizer que o ambiente ele tá seco e que a gente precisa hidratar. Tudo bem, turma? Se existem a diferença de quantidade de água entre os animais, também existe a diferença entre a quantidade de água no corpo do homem, dependendo da sua idade, né? Quando a gente é um bebê, né? O nosso corpo, ele possui de 75 a 80% de água. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai diminuindo a nossa porcentagem de água. Certo, turma? A faixa etária que vocês estão passando, ó, de 10 a 15 anos, com a constituição de água que tem no corpo de vocês, vai de 63 a 65%. Certo? E vai variando, dependendo da sua idade, vai existir uma certa quantidade de água. Lembrando, turma, hidrate-se, certo? Muito importante, bebam água, bebam água. Ah, turma, temos os nossos lençóis freáticos, certo? Que é a água que está fora do nosso organismo, certo? A água, ela pode ser encontrada na nossa atmosfera, certo? Como o vapor d'água, as gotículas de água, certo? Não são cuspe, hein, turma? Lembrando, as gotículas que estão suspensas no ar são cuspe também, mas são as gotículas que foram evaporadas, certo? A maior parte da água que está presente no planeta, ela está na forma líquida, certo? É onde a gente encontra ela onde? Nos mares, oceanos, rios, né? E esse lençol freático, tia? O que é isso aí? Eu não entendo, certo? Como que se formam os lençóis freáticos, certo? Quando chove, né? Choveu, ó. Choveu muito, muito, muito. Aí, para onde é que essa água vai, né? Essa água, ela vai se infiltrar no solo e ela vai encontrar rochas impermeáveis, certo? A partir daí, ela vai se acumulando e vai formar o nosso lençol freático, certo? A água desse lençol freático, ela pode ser utilizada para quê? Pelas plantas. Não tem umas plantas que têm as raízes bem grandes, né? Elas usam essa água do lençol freático para sobreviver. São aquelas plantas que a gente nunca agoa, nunca agoa. As plantas da rua, a maioria, nem precisa de aguar. Por quê? Né? As plantas mais maduras, as árvores mais maduras, porque elas já encontraram água no lençol freático. Então, elas sobrevivem sem o ser humano, né? Se o ser humano não destruir os lençóis freáticos, né? A natureza ela é autossustentável. Mas o ser humano vai lá e destrói tudo. Como tá ocorrendo agora, as queimadas. As queimadas, elas podem ser naturais, mas elas também podem ser causadas pelo homem, né? E dependendo de como que esteja a umidade naquele ambiente, o fogo pode se espalhar rapidamente, causando estragos irreversíveis, turma. Imagina só, a gente tá perdendo o nosso Pantanal, turma. A natureza chora, turma, pelo que o homem faz. Turma, plante uma árvore.
vamos pensar no futuro, certo? Que depois da gente vão vir outras pessoas. A gente quer deixar um planeta destruído para aqueles que virão? Não, Tom, a gente tem que ser consciente, certo? Vamos plantar uma árvore, certo? Quem aqui já plantou uma árvore durante essa quarentena? Eu plantei duas no meu quintal. Eu plantei uma goiabeira e plantei o ipê amarelo. É muito bom, turma, cuidar de plantas. Para quem curte, certo? Eu curto. Eu gosto muito. Tenho muitos cactos também. E é isso, turma. Desculpa me empolgar, mas dando continuidade à aula, certo? E temos a molécula da água, tá, turma? Como que é composta a molécula da água, certo? A molécula da água ela é formada por dois elementos químicos. No caso, são oxigênio e hidrogênio, certo? A fórmula dela é H2O, ou seja, para uma molécula de oxigênio existem dois átomos de hidrogênio, certo? Que se unem formando a molécula da água, certo, turma? Então, o átomo de oxigênio ele fica no meio e fica juntinho dos átomos de hidrogênio, tá, turma? Então, para nossa aula de hoje, era só isso mesmo, certo? Só essa base. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, certo, turma? E eu quero mandar beijos para vocês, certo? E desejar bons estudos. E qualquer dúvida, turma, mandem lá no WhatsApp. Tia, não consegui entender isso. Tia, me ajuda a resolver questão tal, que eu estarei lá para ajudá-los, tá, turma? Um grande beijo e bons estudos. Outra coisa, hidratem-se. Tchau, tchau, turma. Até a próxima aula.